Fala galera, aqui é Venâncio Marques para Dionísio Marques, um canal a respeito de resiliência mental e inteligência emocional, como você já deve ter notado. E o tópico que eu vou falar aqui é uma das coisas mais importantes da minha vida e eu acredito que seja uma das coisas mais importantes para a sua vida, que é uma das leis do poder, segundo o livro 48 Leis do Poder do autor Robert Greene, que é: para tudo que você for fazer na sua vida, comece pelo fim. Exatamente isso que você ouviu. É isso o fim. A nossa mortalidade. Toda a nossa vida possui duas alças. Todos os fatos, segundo o filósofo estoico Epiteto. Uma alça pesada e uma alça leve. A alça pesada é justamente o momento atual da modernidade, de que nós buscamos a todo momento fugir dessa realidade, nós tentamos escapar de que nós vamos morrer, de que nós somos mortais. Nós pensamos que isso é ruim e realmente é difícil encarar essas emoções. Nós temos amigos, nós perdemos amigos, familiares, etc. Por outro lado, existe o lado leve dessa alça e você pode segurar isso também. Que imagine que você tem câncer. Você poderia imaginar agora, mas com certeza o teu subconsciente vai dizer que ainda bem que eu não tenho câncer. Mas na verdade você tem um diagnóstico terminal. Todos nós vamos morrer. Existe um livro que chama-se A 50ª Lei, do mesmo autor também, Robert Greene, junto com o rapper 50 Cent, em que 50 Cent conta que ele sofreu um atentado, se não me engano, ano 2000, em que ele sofreu vários disparos de arma de fogo, várias balas foram alojadas na cabeça dele, todas as pessoas acharam que ele ia morrer e ele acabou sobrevivendo. E muitas pessoas perguntam a respeito desse atentado para ele, mas uma coisa que ele diz é que ninguém percebe em que nós temos uma arma apontada para a nossa cabeça e que uma bala será disparada contra nós também, porque nós somos mortais. E o lado bom de você meditar sobre a mortalidade é que isso traz um senso de urgência para a tua vida, de que realmente é necessário você fazer as coisas que você gosta, pensar a respeito de valores. E falando em valores, uma obra interessante é a obra de A Morte de Ivan Ilitch, do escritor Tolstói, em que ele conta a respeito de um homem que viveu segundo os valores da sociedade. Ele era um juiz da Suprema Corte da Rússia e ele sempre lia os livros da moda, ele sempre pensava a respeito do que as outras pessoas iam pensar sobre ele. Ele levava sempre o status dele em consideração antes de tomar qualquer decisão. E no auge da vida dele, aos 45 anos de idade, ele descobriu que estava com uma doença e todos os medicamentos que ele estava tomando, nenhum deles estava dando conta de curar essa doença. Então ele acabou percebendo de que dali poucos dias ele iria morrer. E ele acreditou que as pessoas iam ficar tristes com a morte dele. E realmente ficaram. A sua filha ficou triste porque porque a morte de Ivan Ilitch iria atrapalhar os planos do casamento dela. A esposa de Ivan Ilitch ficou triste porque a pensão que ia ficar para ela seria uma pensão muito ínfima. Os amigos ficaram tristes porque o velório de Ivan Ilitch iria atrapalhar o jogo de cartas dele. E o que ele parou para pensar antes de falecer, óbvio, em que ele nunca viveu segundo os valores que ele pensou. Ele nunca pensou a respeito de valores nenhum, ele sequer imaginou que ele deveria pensar a respeito disso. Em que, na verdade, ele queria ter vivido uma vida de verdade, uma vida de fato com experiências. E o interessante sobre esse autor, Tolstói, é que ele foi condenado por um crime, eu não me lembro qual crime que era, mas a pena dele era a pena de fuzilamento. E no momento que ele estava aguardando ser fuzilado, que foi um tempo de 10 minutos, você pode imaginar que ficou passando todo um filme na cabeça dele sobre o que ele deveria ter feito, sobre tudo na vida. Imagina que nesse exato momento você está passando pelos últimos 10 minutos da sua vida, então muita coisa vai passar. E o interessante é que um soldado trouxe uma nova sentença para ele, em que foi alterada a pena de fuzilamento, para uma pena de liberdade, uma prisão de liberdade. E ele foi cumprir essa pena lá na Sibéria. E quando ele ficou lá, ele não tinha papel, ele não tinha caneta, ele não tinha lápis, nada. E todas as obras que ele publicou depois que ele cumpriu a pena, todas elas foram pensadas ali no cárcere, em que ele teve que utilizar o próprio cárcere, a todas as condições desfavoráveis a ele, para poder criar dentro da cabeça dele todas essas histórias.
E o interessante é pensar a respeito da mortalidade. Segundo Sêneca, só aprende a viver quem aprende a morrer, quem traz essa mortalidade, quem sente ela diariamente, porque além desse senso de urgência, nós paramos para refletir a respeito dos nossos dias, porque os bancos, uma analogia interessante, os bancos eles empurram muito cartão de crédito para as pessoas, porque quanto mais crédito elas têm, mais elas gastam. E nós também vivemos nossa vida acreditando que nós vamos viver até os 60, 80 anos de idade e nós simplesmente gastamos nossos dias. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Medite todo dia sobre sua própria mortalidade. É uma coisa que eu faço, uma coisa que Shakespeare também fazia, em que no livro dele, A Tempestade, ele contou que a cada terceiro pensamento dele era o pensamento do túmulo. Então, se você gostou, inscreva-se no canal, compartilhe, passe para os seus amigos. Se não gostou, critique ou não critique. Estaremos publicando os vídeos todas as terças e quintas-feiras, ou quando a gente quiser. É isso aí, aproveite sua vida, não perca tempo. Até mais.